Um dos 4 réus no processo sobre a morte do menino Bernardo Boldrini, Evandro Viganovic, teve um pedido de revogação de prisão negado pela Justiça em Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul. Ele é acusado de participar da ocultação do corpo do garoto e está preso na penitenciária da cidade. Ainda dentro deste caso, uma decisão judicial acolheu um pedido feito para que o médico Leandro Boldrini, que é réu pela morte do filho Bernardo, seja interrogado com detector de mentiras por um policial. O equipamento poderá ser usado dentro da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde ele está preso, em data ainda não divulgada. Para entender o funcionamento de um detector de mentiras, nós convidamos o perito em veracidade, o senhor Mauro Nadvorny. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. Qual é a eficiência do detector de mentiras? Olha, existem várias tecnologias. A tecnologia de análise de voz, que é utilizada aqui pela Polícia do Rio Grande do Sul, ela tem uma eficiência de 100% para a verdade e até 95% para a mentira. 100% para a verdade, ou seja, se eu disser a verdade, fica muito claro isso. Se eu disser uma mentira, há uma pequena margem de erro? Correto. Essa margem de erro a gente atribui ao operador, não à tecnologia. Porque a tecnologia ou ela funciona para todos ou ela não funciona para ninguém. Então é possível e eventualmente ocorre quando o operador se induz a erro. Agora, não existem pessoas que conseguem se sobrepor à qualidade e à eficiência do equipamento? Isso é uma lenda. O que acontece é isso. Vamos dizer, o operador ele pode se induzir a erro. Nós sabemos que 4% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, sofre de sociopatia ou psicopatas, em vários níveis. Essas pessoas elas não têm nenhum tipo de sentimentos, elas não conseguem sentir nada, ou seja, elas não têm nenhuma empatia. Essas pessoas poderiam, eventualmente, conseguir, digamos, enganar o detector de mentiras. Mas, na realidade, elas estão enganando o operador, porque se o operador conseguir detectar e perceber que se trata de um sociopata, ele pode fazer um questionário totalmente cognitivo, sem nenhum envolvimento emocional, e chegar à mesma conclusão de uma pessoa normal. Mauro, como que a mentira ou a verdade são identificadas pelo aparelho? Quais são as informações que o aparelho capta para que se tenha um resultado melhor? Certo. Todas as tecnologias, na realidade, elas monitoram aquilo que a pessoa está pensando, não aquilo que a pessoa está dizendo. Por que isso? Porque todo ser humano ele é construído, ele nasceu para dizer a verdade. Nós aprendemos a mentir. Assim como o preconceito, nenhuma pessoa nasce odiando outra, a gente aprende a odiar. Por conta disso, existe o que se chama o efeito ou o fenômeno psicofisiológico. Ou seja, uma pessoa diante de uma imensa alegria ou diante de uma imensa tristeza, por exemplo, ela pode chorar. As lágrimas são uma consequência física desse sentimento de extrema alegria ou extrema tristeza. O que todas as tecnologias tentam identificar é o momento em que a pessoa precisa mentir por uma necessidade genuína. Esse estresse causado por isso é o que é tentado por cada uma das tecnologias, de maneiras diferentes, ser captado. A tecnologia de análise de voz faz isso pela frequência de voz. O polígrafo, que é o mais conhecido, já se viu em vários filmes americanos, esteve por muito pouco tempo no Brasil, ele tenta medir essas alterações quando elas ocorrem como consequência dessa emoção, dessa necessidade de mentir, através de alterações como sudorese, batimento cardíaco, a própria respiração com sensores. Então, cada uma das tecnologias tenta de maneira diferente encontrar esse momento, mas todas funcionam com base nesse mesmo princípio. Nós não fomos construídos para mentir. Estes equipamentos, eles costumam ser usados com frequência no Brasil? Somente no Rio Grande do Sul, há mais de 10 anos. A tecnologia de análise de voz, fui eu que forneci para eles, fui eu que treinei a polícia daqui, e eles vêm utilizando hoje em dia já com pedidos até mesmo do próprio Ministério Público. A polícia de Brasília adquiriu, mas numa mudança de governo, o pessoal que fazia o uso foi para outras delegacias, esse pessoal foi afastado, então está encostado. E são os únicos 2 estados. E quanto das informações obtidas através de um depoimento feito com um equipamento desses é considerado, levado em consideração pela Justiça? Olha, bastante. Existem casos em que não existem provas, existem somente testemunhas. E esse é o grande problema no país.
Talvez as pessoas se recordem, me parece que na semana passada, no final da semana passada, um jovem foi preso, morador de um prédio, porque desceu quando passavam 2 meliantes que haviam roubado um carro, correndo, abandonaram o carro, passaram correndo. Em seguida a polícia foi lá e prendeu o jovem e ele supostamente foi reconhecido pela pessoa que teve o carro roubado. Posteriormente, uma imagem de vídeo na frente do prédio mostrou que o jovem passou, olhou para a rua e voltou para casa. Então, nesse país, infelizmente, uma testemunha reconhecendo alguém como culpada de um suposto crime consegue que essa pessoa seja presa e muitas vezes levada à cadeia e condenada depois. Para você ter uma ideia, 20% dos nossos presos hoje pagam por crimes que não cometeram. Então, em determinadas situações onde não há outra maneira, não há outra forma de se chegar ou se obter uma prova cabal, o detetor de mentiras pode ser utilizado para evitar que a polícia cometa esse erro. O uso principal dele é durante a investigação policial. Quando eu sou chamado, contratado para fazer um trabalho por alguém que já está sendo condenado ou possa ser condenado, é porque houve, com certeza, erro na investigação. Para que eu perceba aqui a seguinte questão, quando se tem uma resposta a partir do aparelho, ela deve ser tratada como uma evidência final ou ela é apenas mais uma prova? Ela é mais uma prova, por exemplo, ela deve nortear a investigação policial. O uso aqui no Rio Grande do Sul, ele facilita muito o trabalho da polícia nesse sentido. Muitas vezes existem situações em que determinada pessoa é tida como suspeita, às vezes até por razões óbvias, e outras porque simplesmente estava no lugar errado, no momento errado. Eu vou te dar um exemplo. Há cerca de 6 meses atrás, uma menina foi abusada aqui no interior do Rio Grande do Sul. Ela foi levada pro hospital e no hospital ela apontou que o tio havia cometido isso contra ela. Imediatamente a polícia foi lá e prendeu essa pessoa. Posteriormente, o policial aqui do Rio Grande do Sul foi chamado porque o tio continuava alegando inocência não foi ele. Chegando lá, ele entrevistou toda a família. Ficou-se sabendo depois que realmente quem havia cometido o abuso foi o primo, onde ela havia dormido na noite anterior na casa. Nesse caso, se não tivesse sido usado o detetor de mentiras, esse tio estaria condenado. Graças ao detetor de mentiras, a polícia obteve um mandado, conseguiu ir à casa desse primo, pegou o computador, celular, tablet, enfim, tudo que ele usava como meios de comunicação e descobriu que ele era visitante assíduo de sites de pornografia infantil e chats de abuso de criança. Ou seja, se buscou outras provas complementares. Isso faz parte desse conjunto. Correto. Tá certo. Mauro Nadvorny, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos.